Neste momento, ataques terroristas consomem a Rússia. Moscou e as metrópoles estão à beira de uma catástrofe. Será que teremos outro sangrento Crocuzal? Isso é só o começo. As forças armadas da Ucrânia estão avançando em 4 frentes ao mesmo tempo. Um Armagedon no fronte está caindo sobre os russos. Putin está em pânico. Drones estão destruindo a Rússia por dentro. Sisk deu uma ordem chocante. As imagens da ofensiva estão explodindo nas redes. Essa decisão de Trump vai virar um mundo de cabeça para baixo. Os americanos estão debatendo um novo sistema mundial de segurança. E lá existem pontos surpreendentes. Sobre a Ucrânia, a escala do apocalipse de mísseis para a Rússia foi revelada. Gênios ucranianos do complexo militar industrial mostraram imagens únicas. Ninguém no mundo tem esse tipo de arma. Firepoint está chocando todo mundo. E no Kremlin é pura esteja. Nem mesmo Putin aguentou isso. Não perca os detalhes infernais das armas ucranianas. Já, em breve. O Kremlin está se afogando, a Europa está sufocando a Rússia com aperto mortalo. A última decisão virou tudo de cabeça para baixo. As Forças Armadas da Ucrânia estão recebendo uma super arma. O desembarque acidental das Forças Armadas da Ucrânia e o colapso da diplomacia russa. O apocalipse para os ocupantes já começou. Céu de aço da Ucrânia. A revolução dos drones está causando guerras explosivas. A bomba tecnológica de Zelensky e Macron. A Rússia está em choque. Os muros do Kremlin já estão tremendo. Este é o começo do fim do Império de Putin. Sobre tudo isso, a seguir na nossa edição do Ponto Quente. Atentados terroristas atingem a Rússia. O dia 26 é decisivo. A ameaça cresce internamente. O FSB age. Em pânico. Na Bashkíria, uma explosão. A república inteira está em alvoroço. Documentos secretos já estão na mesa do chefe do FSB. Moscou e suas mega-cidades estão na zona de risco mortal. Será que a Rússia deve esperar um novo Crocus Hollow ou algo ainda pior? Olha. Essas imagens estão sendo transmitidas ativamente pela televisão russa. As imagens mostram agentes do FSB detendo uma célula de terroristas internacionais na Bashkíria que estavam disseminando a ideia de criar um califado global. 8 detidos pregavam entre os muçulmanos a ideologia de uma organização terrorista proibida na Rússia e, durante reuniões clandestinas, recrutavam outras pessoas para suas fileiras. Mas esse tipo de material tem se tornado cada vez mais frequente na TV russa ultimamente. E as principais mensagens nele são as seguintes. O FSB informou sobre o aumento da ameaça de atentados terroristas dentro do país. Periodicamente, na Rússia, é criado um alvo para a raiva. Na maioria das vezes, é sempre alguma força externa, mas de tempos em tempos surge a necessidade de começar a inflamar a situação. Os serviços secretos russos registram um aumento do terrorismo islâmico na Rússia. Segundo relatos da mídia, um relatório desse tipo foi recebido pelo chefe do FSB, Alexander Bortnikov, mas ainda não foi entregue ao ditador russo, Putin. Mas, segundo outras fontes, o documento, na verdade, pode ter chegado à mesa de Putin. E o que é interessante, entre as principais ameaças está também a ativação de certos grupos de sabotagem dentro do país, ou seja, longe da chamada zona da SVO, inclusive na própria capital, Moscou. E mais um ponto importante sobre a ameaça de desestabilização da situação no Cáucaso. Ações que mostravam que o Estado é forte, que existem inimigos e que eles vão lidar com eles. Esse é o Putin forte. E mais alguns inimigos que querem atacar a fortaleza sitiada. E aqui voltamos à já mencionada informação sobre a prisão na Bashkíria, onde, segundo o FSB, eles conseguiram capturar 8 membros de uma organização terrorista. Naquela ocasião, também foi informado que o grupo preparava ações ativas no território da Rússia. Fontes que repassaram essa informação à mídia concordam que, em 2026, a situação pode piorar se o FSB e outros órgãos não destacarem esse vetor como prioritário. Mas aqui é importante lembrar que mensagens desse tipo na Rússia não são divulgadas à toa. São provocações bem planejadas. Além disso, esses atentados realmente podem ser organizados pelos serviços secretos russos, já que esse trabalho serve tanto para o público interno quanto para o externo. Para os próprios russos, isso é simplesmente uma forma de desestabilizar a situação. Essas declarações certamente serão seguidas de atentados, com certeza vão acontecer. Ou, mais corretamente, provavelmente será assim: pessoas detidas ou mortas, que terão certos documentos ou ligação com alguma organização terrorista, ou algum componente nacional. Isso será vendido internamente. Foi assim que sempre assustaram os russos.
Todos nós lembramos bem disso, o atentado em Crocus, que Putin usou para acusar o chamado regime neonazista de Kiev. Por ordem do coordenador, os terroristas, após cometerem o crime, seguiram de carro em direção à fronteira russo-ucraniana, para depois chegar a Kiev e receber a recompensa prometida. Lá, a narrativa é bastante complicada. Pelo que entendi, houve relatos iniciais por parte do FSB, que também... Canais do Telegram ligados ao FSB disseram que existia um certo esconderijo onde estavam guardadas armas que teriam sido preparadas para esses 4 indivíduos para que eles pegassem essas armas, pelo que entendi, essa era a ideia, e depois tentassem atravessar em direção à Ucrânia com elas. Ainda não há evidências. Não detectamos a existência desse cache. Em última análise, essa tragédia tornou-se uma ferramenta para mobilizar a sociedade e o impulso para uma nova onda de contratos de voluntariado assinados com o Ministério Russo. Morte! Mas para o círculo externo, criar uma falsificação não é tão fácil. Em primeiro lugar, porque precisará ser vinculado à Ucrânia novamente. E é exatamente isso que agora é de importância crítica para o Kremlin. Se isso for usado no caso da Ucrânia, ou seja, se encontrarem de novo, sei lá, o cartão de visita do Budanov, por exemplo, então isso não será vendido para o público interno. Isso provavelmente será vendido para fora. E os Estados Unidos, vejam só, eles não seguem as regras da guerra. Outros especialistas também falam sobre isso. Uma série inteira de atividades por parte do FSB. Isso é uma preparação para atentados terroristas tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Na Ucrânia, o objetivo é desmoralizar a sociedade em meio a escândalos, cortes de energia e a situação na linha de frente. Na Rússia, é agitar a população para justificar uma nova onda de mobilização. Em outras palavras, o regime governante russo é perfeitamente capaz de organizar uma série de atentados dentro do próprio país para depois culpar a Ucrânia e tentar usar isso como pressão nas negociações. Ou então assustar de vez os russos e empurrá-los para uma mobilização total. A frente ferve. As forças armadas da Ucrânia fizeram o impensável, romperam em 4 direções. E os russos seguem estagnados. Kremlin em pânico, Putin em crise. Ontem mesmo ele gritava sobre a captura de Pokrovsk, Kupiansk, Mirnograd, Kostiantynivka. Mas hoje as fake news se chocam contra a muralha de aço das forças armadas da Ucrânia. Os defensores ucranianos estão expulsando o exército dos ocupantes até o último homem, enquanto os pássaros de ferro os destroem. Alvos estratégicos do Kremlin, bem no fundo do território russo. Todos os detalhes agora mesmo. Ao longo da linha de frente, que se estende por mais de 1.250 quilômetros, estão posicionados mais de 710 mil ocupantes russos. Apesar do número impressionante do exército inimigo, as forças de defesa da Ucrânia avançaram em 4 direções, enquanto os russos só conseguiram avançar em uma. Putin já declarou várias vezes que foi capturado. Pokrovsk, Mirnograd, Konstantinovka, Kupiansk, especialmente várias vezes eles hastearam bandeiras. E o próprio Putin já disse, não foi que lhe informaram, mas o próprio Putin afirmou que a cidade foi capturada, assim como Volchansk. Ou seja, ele precisa mostrar isso. A captura real de território e nos mostrar que vão continuar as operações ofensivas. E se não aceitarmos as condições dele, se não entregarmos ainda mais a região de Donetsk de forma definitiva, ele, consequentemente, vai continuar desenvolvendo operações ofensivas no inverno, aumentando a pressão na linha de frente e também, digamos assim, na retaguarda, sobre as pessoas comuns, sobre o setor de energia, para que as pessoas passem frio no inverno, semeando pânico e dúvidas. E nesses poucos meses, basicamente, alcançar seus objetivos na primeira etapa, que é um cessar-fogo sob suas condições e a assinatura da paz. E depois já começar a se preparar para possíveis novas operações. Os russos atacaram a barragem do reservatório de Pecheneg, na região de Kharkiv. O tráfego na estrada foi interrompido. O Instituto Americano para o Estudo da Guerra não confirma as declarações dos russos sobre seus supostos sucessos, na parte sul de Volchansk e no distrito de Kupiansk, A direção de Volchansk está sob demanda. Aqui tá ela, minha Nila. Um correspondente militar russo afirmou que suas tropas avançaram para a parte sul de Volchansk, enquanto um segundo afirmou que os russos capturaram a vila de Lima e controlavam 80% de Volchansk.
os ocupantes usam a tática de pintar de cor áreas supostamente tomadas por eles. Em muitos casos, nesses territórios ainda estão ocorrendo combates. É cedo para falar em captura. Os data centers do projeto Capricho Cremoso registraram que os eventos estão acontecendo a 500 metros, para dentro do território que eles mesmos já haviam pintado como controlado pela Federação Russa. Na verdade, é justamente sobre as áreas pintadas por esse projeto que surgem mais dúvidas. Para eles, literalmente, a derrota de um soldado russo solitário por um drone FPV já é motivo para pintar como conquistada uma faixa de alguns quilômetros até o local onde isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, é importante lembrar que, nas condições atuais, o conceito de controle é bastante relativo, especialmente nas cidades, porque se em campo aberto a infiltração ainda é de alguma forma dificultada, nos bairros urbanos, onde é fácil se esconder dos drones, tudo vira um verdadeiro corredor livre. Ou seja, por enquanto só podemos afirmar que na área que antes era pintada como russa, estão acontecendo combates, o que por si só já não é ruim. Os militares russos continuaram as operações de combate na região de Zaporizhia. Em particular, os ocupantes atacaram perto de Guliaipol e Orehov. No entanto, não há mudanças confirmadas na linha de frente. A atividade dificilmente será menor hoje. Aqui, inclusive, nossa unidade de assalto está atuando. Vocês sabem que os russos de vez em quando divulgam, inclusive, notícias falsas dizendo que avançaram em algum lugar por aí. É óbvio que essas notícias falsas são direcionadas, antes de tudo, à sociedade ucraniana, para criar, consequentemente, um clima emocional. No dia 21 de novembro, canais de propaganda divulgaram um vídeo mostrando soldados segurando a bandeira da Federação Russa na direção de Alexandrovsk. E declaram a ocupação de Tiroy e Otradnoy, os militares ucranianos libertaram a vila de Tikoye, na região de Dnipropetrovsk, distrito de Sinelnikov, dos ocupantes. Há vídeos que comprovam isso. Os guerreiros ucranianos continuam defendendo Pokrovsk e Mirnograd. No vídeo publicado em 6 de dezembro, 3 militares ucranianos erguem a bandeira na rua Yakub Kolas, na parte norte da cidade, o que comprova a manutenção das posições. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia chamou esta fase da defesa de extremamente difícil. Nossa estratégia é esgotar ao máximo o exército russo, impedir seu avanço, manter nosso território, ao mesmo tempo em que atacamos o inimigo na retaguarda, em profundidade operacional e no próprio território da Rússia, com o objetivo de minar seu potencial de defesa e suas capacidades industriais. O general Alexander Sirski também afirmou em entrevista que as forças ucranianas manterão suas posições ao norte de Pokrovsk. O exército ucraniano está realizando uma operação de defesa estratégica, voltada para conter o avanço do inimigo, impedir seu rompimento em profundidade, causar-lhe o máximo de perdas e realizar ações contraofensivas nos setores onde vemos vulnerabilidade do inimigo. Ao mesmo tempo, os russos conseguiram dificultar significativamente a logística ucraniana na direção de Pokrovsk. O objetivo dos ocupantes é cortar completamente as rotas ucranianas de abastecimento e evacuação. Mas eles ainda não conseguiram cercar as guarnições ucranianas em ambas as cidades. Isso também é confirmado pelo Instituto Americano para o Estudo da Guerra. As forças ucranianas mantêm uma logística limitada na direção de Pokrovsk e Mirnograd. Mas é bastante provável que as tropas russas possam interromper as rotas ucranianas de evacuação e as linhas de comunicação terrestre com o uso de artilharia e drones. As forças de defesa estão tentando organizar rotas logísticas adicionais para abastecer as unidades. Durante a semana, a principal direção foi o norte da região de Donetsk. Foi justamente para lá que os russos transferiram o efetivo. Essas transferências aconteciam em comboios acompanhados pela polícia militar. A direção dominante nessa semana foi o norte da região de Donetsk. Do setor de Berdiansk, passando pela cidade de Mariupol em direção a Volnovakha, foram registrados diariamente de 10 a 20 caminhões, principalmente transportando efetivo e sem narcas táticas. Isso indica a presença de novas unidades após o treinamento e coincide com um cronograma de exercícios. Apesar das pesadas perdas, o ritmo da ofensiva da Federação Russa está aumentando. Paralelamente, a Rússia continua intensificando os ataques contra as cidades ucranianas.
Adeus, Europa! Salvem-se vocês mesmos! Trump tá deixando um parceiro de longa data para trás. Os americanos já discutem isso abertamente em reuniões fechadas. No entanto, as eleições intermediárias estão chegando. Então, Donald vai tentar correr atrás de 2 coelhos ao mesmo tempo. O que espera o novo sistema mundial de segurança, você vai descobrir na reportagem. Trump está abandonando, ou melhor, largando a Europa. Washington não quer mais ser o principal garantidor da segurança da UE. Como comenta a imprensa ocidental, a administração Trump informou aos aliados europeus em reuniões fechadas que, após 2027, os Estados Unidos não serão mais a principal força da OTAN. A responsabilidade pela defesa da aliança, supostamente, vai recair exclusivamente sobre a própria Europa. Esse evento marca uma mudança dramática, que coloca a Europa em uma contagem regressiva rigorosa, considerando a guerra em curso na Ucrânia e a incerteza nas questões de segurança transatlântica. No entanto, apesar de toda a pressão sobre os líderes europeus, esse comportamento por parte da administração da Casa Branca não foi uma surpresa. O Pentágono já havia alertado que planeja reduzir seu papel na defesa da OTAN. Agora, isso soou como um ultimato duro. Mas, na essência, ele recua da OTAN e depois estreita o foco, concentrando-se em mudar as forças centristas tradicionais na Europa. E declara que os Estados Unidos vão influenciar de forma mais ativa esse tipo de mudança. Por outro lado, a administração Trump não planeja reduzir o número de tropas americanas na Europa. Os EUAs são e continuam sendo nosso aliado mais importante na aliança. No entanto, o bloco da OTAN está focado em resolver questões políticas e de segurança. Na verdade, o ultimato apresentado aos países membros da aliança na prática, só beneficia eles mesmos. Na realidade, o Pentágono vai apenas reduzir o número de oficiais de alto escalão, oficiais americanos na estrutura de comando da OTAN. Parte desses cargos será transferida para os europeus. E, além disso, Donald Trump quer que a União Europeia comece a comprar armas do ZA. Entre os vencedores, em termos de tempo, recursos e atenção, estão o hemisfério ocidental e talvez a região do Pacífico. Desculpem, mas entre os perdedores está a Europa. Ela está ficando no prejuízo. Esta administração basicamente está dizendo boa sorte para todos vocês. Mas não se preocupe, ao contrário da Europa, para a Ucrânia, com Trump sempre haverá tudo o que for necessário, armas e apoio. Apesar da mudança estratégica, os funcionários americanos juram que o fornecimento de armas para Kiev não será interrompido. E até se espera um aumento significativo dessas entregas até o Natal. Lista das necessidades prioritárias para a Ucrânia. O lado ucraniano faz um pedido do que é mais urgente no momento. E a compra é realizada. Parece que Trump finalmente desistiu da ideia de fazer Putin mudar de ideia. Então, às vésperas de 2026, o presidente americano decidiu partir para o famoso Plano B, paz pela força. A Rússia está aumentando o nível dos ataques híbridos. Mas o bandido do Kremlin só entende a linguagem da força. Só isso. Por isso, qualquer tentativa de negociação, depois de mais um cenário agressivo da Rússia, como este, por exemplo, Putin vai interpretar como fraqueza da Europa, e vai pressionar ainda mais forte. No entanto, por mais que Putin pressione a Europa, ele mesmo está sendo pressionado. Muito mais forte. Já faz 4 anos que essa guerra continua, e mais de 1 milhão de vidas foram perdidas. Lá. Eles nunca vão conquistar a Ucrânia. E os recursos? Veja só o que a Nabiolina disse uma semana atrás, o que ela falou. Agora não se deve mais lutar por dinheiro, agora é preciso lutar por patriotismo. Sim, todas as regiões de onde vêm esses combatentes recebem muito dinheiro. E além do complexo militar industrial estar funcionando lá em 3 turnos, além disso, pagam muito bem. As pessoas estão lutando nas frentes de batalha. Mas isso não é um poço sem fundo. Enquanto isso, a Ucrânia continuará recebendo ajuda militar dos Estados Unidos e de nossos parceiros europeus, garantem os analistas. A julgar pela posição do próprio Donald Trump, mesmo que ele diga essa não é a minha guerra, não vou participar disso, é preciso lucrar com essa guerra. E ele vai continuar lucrando. E ele vai vender essas armas para os europeus e os europeus vão pagar e fornecer essas armas para vocês.
E por mais que a Casa Branca faça declarações contundentes sobre a OTAN, isso não vai afetar em nada a situação na Ucrânia. Afinal, nós somos necessários para o Trump criar sua imagem ideal de pacificador. Muito mais do que pode parecer. Ao mesmo tempo, junto com a regularidade dos ataques no interior da Rússia, cresce também o apoio ao próprio presidente americano. Donald Trump não tem outras opções. Ou ele precisa se distanciar, mas ele não vai conseguir se distanciar porque daqui a um ano haverá eleições intermediárias nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a opinião pública apoia a Ucrânia, inclusive entre seus apoiadores. Portanto, ele terá que manobrar. Não será mais tão categórico como costumávamos ouvir logo no início de seu mandato. Sensação! A Firepoint revelou todas as suas cartas. Estas são imagens únicas do fenômeno militar industrial ucraniano. Lembrando, são esses mesmos gênios que, em tempo recorde, criaram o míssil Flamingo com alcance de até 3.000 quilômetros e iniciaram a produção na OTAN. Detalhes intrigantes. Veja o que Gui. Uma empresa ucraniana de defesa e tecnologia está mudando o rumo da guerra. A Firepoint mostrou pela primeira vez imagens exclusivas da produção de drones e mísseis. No último ano, a empresa alcançou resultados impressionantes, tanto na produção quanto na eficiência dos produtos fabricados pela empresa. Esses drones são 3 vezes mais baratos que seus concorrentes no mercado, drones usados para ataques de média distância. De acordo com as estatísticas publicadas, os sistemas de combate da Firepoint ocupam posições de liderança no uso de drones de combate pesados. Mais da metade de todas as utilizações de drones de longo alcance com ogiva superior a 30 kg são sistemas Firepoint. Os drones Firepoint se destacaram a atingir alvos críticos do inimigo, incluindo depósitos de munição e arsenais em Toropets e Tikhoretsk. Vários aeródromos, Taganrog, Marinovska, Engels 2, Chaikovka, base de aeródromos, posições de sistemas de defesa aérea tipo S-400, assim como, por exemplo, em Sontsevka, na região de Donetsk, o posto de comando da 90ª Divisão de Tanques da Rússia. De vez em quando aparece também uma captura totalmente exclusiva, semelhante a helicópteros militares. As atividades da empresa ucraniana Firepoint têm como objetivo fornecer à Ucrânia a capacidade de realizar ataques retaliatórios justos em território russo. Naquele momento em que tudo isso começou, quando disseram que lutamos com uma mão amarrada, concordo com você que essa é a interpretação correta do que estava acontecendo então. Mas agora temos nossa própria produção, e é essa produção nacional que nos deu a oportunidade de usar nossos pontos fortes e recursos, da forma como nós mesmos enxergamos. No Kremlin, eles só entendem a linguagem da força. O melhor argumento em qualquer negociação com Moscou é um exército ucraniano forte e uma indústria de defesa poderosa. Em particular, a produção própria de drones e mísseis de longo alcance, como os quais a Ucrânia pode atacar regularmente alvos na Rússia localizados a milhares de quilômetros ou mais da linha de frente. Para, de alguma forma, colocar esta guerra em uma situação de impasse, é preciso aprender não só a repelir ataques, o inimigo na linha de frente, mas também suprimir sua logística e sua aviação. E nem preciso dizer que é necessário atacar as empresas do complexo militar industrial e o sistema energético da Rússia. Como sobremesa para os ocupantes russos, engenheiros ucranianos prepararam um míssil de cruzeiro Flamingo. O passarinho rosa ucraniano, além do enorme alcance de 3.000 quilômetros, impressiona com uma ogiva de mais de 1.000 quilos. Normalmente, a ogiva de um míssil de cruzeiro moderno pesa 450, no máximo 500 quilos. Como regra, quase todos os mísseis têm 450 quilos. O que significa ter uma ogiva de 1 tonelada? Quando atinge um alvo, por exemplo, uma instalação industrial, 2 desses mísseis deixam o local fora de operação completamente por pelo menos 1 ano. Ou seja, só uma cratera vai ter uns 20 metros de diâmetro. Os terroristas russos que bombardeiam cidades ucranianas precisam entender: o troco vai chegar. Isso definitivamente vai acontecer. Explosão de notícias apocalípticas. Grã-Bretanha e França entram em guerras pressas. O Ocidente está se entrincheirando na Rússia com unhas e dentes. A força de desembarque já está se aproximando da Ucrânia. Putin está tremendo de raiva. Colapso diplomático. O Kremlin cruzou a linha sem retorno. As forças armadas da Ucrânia estão recebendo armamentos que estão causando pânico no Kremlin. O fim de Moscou é irreversível.
Veja agora mesmo os detalhes infernais. Enfim. O Reino Unido e a França estão preparando tropas para um possível destacamento na Ucrânia. E tudo isso está acontecendo justamente no momento em que os Estados Unidos estão impulsionando seu próprio plano de paz. Um documento com 28 pontos, onde um dos elementos-chave exige diretamente: não deve haver tropas da OTAN no território da Ucrânia. Nós, europeus, sempre apoiamos uma paz duradoura e justa e saudamos qualquer esforço para alcançá-la. Claro, para que qualquer plano funcione, são necessários os ucranianos e os europeus. Então isso está absolutamente claro. Também precisamos entender que, nesta guerra, há um agressor e uma vítima. Por isso, não ouvimos falar de nenhuma concessão por parte da Rússia. Quero dizer, se a Rússia realmente quisesse a paz, ela poderia ter concordado com um cessar-fogo incondicional. Já faz algum tempo. Nesse meio tempo, vemos novamente bombardeios contra civis. O Reino Unido, segundo a Bloomberg, já identificou unidades militares específicas que podem ser enviadas rapidinho para a Ucrânia. O ministro da Defesa, John Gilley, declarou que Londres atualizou os planos para enviar tropas à Ucrânia, no âmbito da coalizão de países dispostos que envolve cerca de 30 nações lideradas pelo Reino Unido e pela França. Realizamos reconhecimento na Ucrânia, por isso sabemos quais unidades serão utilizadas, como serão mobilizadas e quais tarefas poderão desempenhar. Os planos serão coordenados com os outros membros da coalizão, dependendo das necessidades da Ucrânia em qualquer acordo de paz. Na prática, Londres está formando a estrutura da futura presença, aquela que deve entrar em ação imediatamente após um possível acordo de paz. A Grã-Bretanha já está destinando mais de 100 milhões de libras para esses fins, o que equivale a cerca de 130 milhões de dólares. Esse dinheiro é para as despesas iniciais com o envio das tropas. Há contatos constantes entre a Ucrânia e os parceiros sobre as necessidades e sobre a situação. Esse é um dos canais que funciona no nível do Ministério das Relações Exteriores, no nível de vários órgãos e diferentes grupos de coordenação criados entre a Ucrânia e os parceiros. Essas informações são transmitidas. Avaliações ucranianas. Por outro lado, os parceiros têm contatos diretos com organizações da sociedade civil na Ucrânia, por meio de organizações doadoras e de uma série de outros contatos, de embaixadas, e, consequentemente, eles recebem avaliações de locais, regiões, províncias, de prefeitos, de administrações locais, de ativistas locais, também sobre a situação que está acontecendo e as necessidades. O terceiro ponto é que os serviços de inteligência e centros analíticos também estão trabalhando. Por isso, é possível afirmar com total responsabilidade que os parceiros entendem perfeitamente a situação e as necessidades existentes. Em Kiev, está sendo considerado o posicionamento de contingentes mais afastados da linha de frente e a continuação do treinamento das unidades ucranianas, tanto no Reino Unido quanto diretamente na Ucrânia. Após a assinatura do acordo de paz, um centro de coordenação deve começar a funcionar em Kiev, sob a liderança de um oficial britânico de 2 estrelas. Suas tarefas incluem logística, armamento, treinamento, restauração das forças terrestres ucranianas, assim como garantir a segurança aérea necessária para a retomada das conexões aéreas internacionais. Um bloco separado trata da ampliação do agrupamento naval do Mar Negro, formado por Turquia, Romênia e Bulgária. Desminagem, segurança das rotas de navegação e restauração das exportações marítimas. Esses elementos, segundo o Plano de Londres, devem se tornar fundamentais para o período pós-guerra. Se houver um posicionamento no continente, os trens britânicos serão colocados longe da zona. Na verdade, estamos falando do oeste da Ucrânia, onde, aliás, já estão presentes. Segundo minhas informações, sabemos que há instrutores militares americanos lá, em quantidade bastante grande, e eles treinam inclusive em logística e em tudo mais. Portanto, estamos falando também de instrutores. Por isso, contar que, caso comece um processo de paz, tropas estrangeiras estarão posicionadas na linha de confronto, sinceramente, por enquanto, não faz sentido. Ou seja, estamos falando do que já está acontecendo neste exato momento, agora mesmo. Só é realmente possível e viável falar em substituir, por exemplo, os instrutores e militares americanos por militares britânicos, de forma gradual e planejada. É justamente agora que a Ucrânia e os parceiros europeus estão diante de uma escolha difícil. Por um lado, há necessidade de garantir garantias de segurança confiáveis e manter a estabilidade após um possível acordo.
Por outro lado, existe o risco de ultrapassar os limites do plano americano, provocando assim uma nova onda de pressão por parte da Rússia. Ou até mesmo minar toda a arquitetura do futuro acordo de paz. Ninguém esperava por isso. A revolução dos drones ucranianos está rompendo todos os limites. Milhões de pássaros de ferro de combate estão prontos para esmagar o exército russo agora mesmo. O céu ucraniano está se tornando um escudo de aço. O mega convênio já está funcionando a todo vapor. Zelensky e Macron lançaram uma tecnobomba tão poderosa que as paredes do Kremlin já estão balançando. E isso é só o começo. Não perca os detalhes explosivos. Kiev está se tornando o centro mundial de produção de drones de combate. Atualmente, a Ucrânia produz até 4 milhões de drones de combate por ano. Enquanto isso, nos Estados Unidos são produzidos menos de 100 mil pássaros de combate por ano. E 4 milhões não é o limite das capacidades do complexo militar industrial ucraniano. Com financiamento, esse número pode crescer várias vezes mais. Foi o que escreveu em sua página o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. A corrida armamentista conjunta não é sobre armas nucleares, mas sim sobre milhões de drones baratos. Quem conseguir aumentar a produção mais rápido garantirá a paz. Com financiamento suficiente, podemos produzir até 20 milhões de drones no próximo ano. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Atualmente, a Ucrânia está em uma corrida contra o tempo, tanto em recursos quanto em tecnologia. E a questão de aumentar a produção de vantes é uma questão de sobrevivência. As empresas ucranianas não só atendem às necessidades das forças de defesa, mas também tentam entrar nos mercados internacionais. Tecnologias exclusivas, testadas em condições reais de combate, estão gerando grande interesse por parte dos parceiros. Algumas empresas ucranianas já expandiram sua produção não apenas na Ucrânia, mas também fora do país. Empresas ucranianas na Europa. A Skyton inaugurou uma unidade na Eslováquia e atraiu mais de 10 milhões de euros em investimentos. A Flywell está preparando uma produção conjunta com a Finlândia. A Firepoint recebeu apoio da Dinamarca no desenvolvimento de combustível para mísseis dos sistemas de cruzeiro Flamingo. A empresa ucraniana Tsir está estabelecendo uma linha de produção na Finlândia. Seu fundador, Alexander Gratiev, explicou em entrevista à Bloomberg que na Finlândia ele busca 2 objetivos. Em primeiro lugar, garantir o abastecimento confiável da linha de frente na Ucrânia, transferindo parte das capacidades para fora da zona de combate. E, em segundo lugar, atrair financiamento ocidental para expandir a produção. A guerra e a necessidade de financiar, desenvolver e produzir armamentos. Para enfrentar um inimigo maior e mais rico, os fabricantes ucranianos foram levados a trocar tecnologias com aliados europeus. Goracheva está preocupada que a Europa não esteja aprendendo rápido o suficiente com a experiência da Ucrânia. No tempo que ele precisou para montar uma linha de produção na Finlândia, seus drones na Ucrânia já passaram por 3 gerações. Não só a produção de drones no exterior, mas também a ajuda dos nossos parceiros europeus é uma garantia de vitória na guerra contra a Rússia. Sem exagero, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou um acordo histórico com o presidente da França, Emmanuel Macron. Quero destacar a importância desse acordo. É um acordo estratégico que vai vigorar por 10 anos, a partir do próximo ano. Nós entendemos todos os fundamentos desse acordo. Políticos, financeiros, industriais. Este é um acordo histórico. É muito valioso que a França esteja dando esse passo para alcançar uma segurança real e garantida na Europa. Pelos termos do acordo, a Ucrânia vai adquirir da França 100 aviões Rafale F-4 até 2035 para a aviação de combate ucraniana. Sistemas de defesa aérea SAMT, radares para eles, mísseis Arar e bombas aéreas. Também já neste ano começarão projetos conjuntos entre os setores de defesa dos 2 países. Estamos falando sobre a produção conjunta de drones interceptadores e o trabalho no desenvolvimento de tecnologias críticas para os vantes ucranianos. O fortalecimento da própria defesa antiaérea e ataques sistemáticos de longo alcance à infraestrutura russa são a chave para o fim bem-sucedido da guerra para a Ucrânia. Isso. Fim. E mais notícias quentes da linha de frente você confere na próxima edição.